Alô amigos, este é o programa Viva a Vida e hoje eu compro um espaço muito especial. Nós estamos em pleno encontro, sexto encontro de diáconos, um encontro nacional de todos os diáconos das igrejas de Nova Vida espalhadas aí, não só pela cidade do Rio, mas também por todo o Brasil. E é um privilégio para nós repartir com você o que Deus tem acrescentado durante estes encontros. Então hoje você vai participar de um pedacinho das palestras que estão sendo ministradas pelos bispos. Você vai desfrutar também deste ensinamento precioso a respeito do trabalho de Deus, o envolvimento de vidas na obra de Deus. E o nosso tema tem sido diaconato relevante, que você aprenda também a viver e a desfrutar dessa vida relevante que Deus preparou para todos nós. Fique conosco, com certeza este será um programa muito especial. Viva a Vida está chegando em sua casa. Uma das coisas difíceis do ministério, da obra de Deus, é quando nós nos sentimos sozinhos. Elias chegou a um ponto do seu ministério que ele reclamava disso. Mataram todos os profetas à espada e eu fiquei sozinho. E Deus teve que lembrá-lo de que ele não estava sozinho. Havia ainda 7.000 em Israel que não haviam se curvado diante de Baal. Só que Elias não tinha contato com esses 7.000. Então esse contato que você está tendo hoje aqui, às vezes no seu trabalho diaconal, há diáconos aqui de igrejas pequenas, que às vezes só tem um diácono, 2 diáconos na igreja, você se sente muito só. Às vezes você diz, meu Deus, é tanta coisa, só tem eu, mais um, ou eu sozinho. Eu me lembro quando a nossa igreja lá em Culubandê tínhamos apenas 2 diáconos e realmente dá essa sensação, né, de solidão. Mas quando você está junto assim, essa comunhão, ela é muito importante. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos nessa ocasião em Lucas 17, Evangelho de Lucas. Lucas 17, o versículo 7 até o versículo 10. Lucas 17, de 7 a 10. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é sempre uma oportunidade de crescimento e de avaliação da nossa própria vida, segundo a Tua vontade. Que nessa manhã, ó Deus, nesse término da manhã, nosso coração seja, ó Deus, sondado, e nós nos coloquemos diante de Ti, da Tua palavra, como uma atitude de dependência e de aprendizado, de discipulado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Alguns que exercem a obra de Deus, isso em todos os níveis, né? Obreiros, diáconos, pastores, bispos, líderes de um modo geral, às vezes têm aquela sensação de que estão fazendo além daquilo que deviam fazer. Às vezes nós fazemos algo e achamos, oh, que bênção, que maravilha, né? Como diz o ditado popular, eu arrebentei a boca do balão. E começamos a ter uma sensação de que parece que, né,
nós estamos assim, sabe que Deus está em dívida com a gente, pelo que a gente tem feito? Sabendo dessa condição humana, o Senhor Jesus tratou de nos enquadrar dentro dessa situação na palavra de Deus, lembrando-nos que tudo que a gente venha fazer, que nos é pedido pela palavra, nós não devemos fazê-lo como se estivéssemos fazendo algo assim, fantástico, fora do comum, ou até mesmo algo do qual o Senhor deveria nos agradecer. O apóstolo Paulo, ele via o seu trabalho na obra de Deus como uma necessidade básica para a sua existência. E ele chegou a dizer mesmo que era uma obrigação que lhe foi dada por Deus. Quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse: se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Paulo chamou de obrigação, não faço mais do que a minha obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ou seja, ele deixou bem claro para a igreja em Corinto, para nós hoje como igreja, que quando nós fazemos a obra de Deus, depois que temos conhecimento da salvação, como falou o bispo Tito, né, nós temos que levar as pessoas à salvação e entender que esse conhecimento da salvação nos traz obrigações. E que o Senhor não tem que dar a tapinha nas costas, né, para agradecer e dizer: olha, você é fantástico. Nós sabemos que é importante o estímulo uns aos outros. Eu aconselho os pastores e líderes, né, a sempre se estimularem uns aos outros, falando da importância do trabalho do irmão, tá, reconhecendo o esforço que foi feito. Todos nós precisamos desse ânimo, desse estímulo. Mas acontece que quando nós começamos a achar que na obra de Deus nós estamos prestando um favor para Deus, nós começamos a perder o foco. E se perdemos o foco, perdemos a relevância. Ninguém poderá servir a Deus de forma relevante se os motivos para esse serviço não forem corretos. O problema, às vezes, não é saber se é o homem certo no lugar certo, ou a mulher certa no lugar certo. Não é apenas saber se é o momento certo, a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Pronto, está resolvido? Não. Tem uma quarta questão. Os motivos para ser aquela pessoa, naquele lugar e naquela hora, também são muito importantes. O que leva você a exercer o teu diaconato na igreja? O que leva você a acordar cedo no domingo, se você está escalado para o culto de domingo, e ser o primeiro a chegar na igreja e o último a sair? O que leva você a fazer isso? Será que esses motivos são os motivos corretos? Por isso alguns diáconos, né, têm se extraviado do centro da missão e do serviço que Deus pediu que ele fizesse, para outros caminhos muito perigosos. Porque quando os motivos são errados, o serviço se torna às vezes desastroso. Quando a pessoa começa a servir a Deus por motivos errados, ele já não olha mais se é necessário, se Deus quer que faça. Não, eu vou fazer porque eu acho que é legal fazer. Eu acho que fica bacana fazer. Eu acho que as pessoas vão gostar se eu fizer. Você sabe que como diácono, que às vezes você faz algumas coisas na igreja que as pessoas não acham tão bacana, né? Você faz alguns serviços na igreja que às vezes tem gente que discorda do serviço que você está fazendo, porque às vezes você está zelando pela casa do Senhor e tem que às vezes, com carinho, com amor, mas tem que chamar a atenção de alguém, tem que corrigir alguém que está fazendo alguma coisa que está atrapalhando, né, a igreja. Então, nem sempre aquilo que você faz é motivo de alegria para todos. Tem gente que às vezes se entristece com o seu trabalho. Mas se o motivo é correto, se o motivo é certo, se você está no centro da vontade de Deus, se você está fazendo aquilo em consonância com a tua liderança, o teu pastor, e com os diáconos que estão servindo ao seu redor, então veja que o simples fato de agradar ou não agradar não é o fator determinante do verdadeiro motivo. Nós temos que perguntar para Deus: Senhor,
Quais são os motivos que hoje me levam a te servir no meu ministério diaconal? Alguns diáconos têm se tornado irrelevantes porque deixaram de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, para satisfazerem a desejos pessoais e não o desejo e a vontade de Deus em cima daquilo que a igreja como um todo precisa do ministério desse diácono. Diáconos que às vezes deixam de serem colaboradores, né, do pastor, para se transformar às vezes nos motivos de preocupação, de angústia, de tristeza, de oração, dizendo: Deus, o que está acontecendo com esse irmão, com essa irmã? Porque quando a gente perde o foco, perde os motivos, a gente deixa de ser relevante e às vezes começa a se tornar o contrário da relevância, um peso, uma dificuldade para o próprio ministério pastoral. Então a gente de vez em quando tem que perguntar, sabe que é saudável às vezes você procurar o seu pastor e perguntar para ele: pastor, o meu ministério tem sido relevante na sua vida, na sua igreja, no seu serviço? Davi perguntava para Deus: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque de repente você pode pensar que você está arrebentando a boca do balão e você já arrebentou o balão todo e não sabe. Naquele afã de servir, de vou fazer, vou acontecer, deixa comigo, passo na frente de todo mundo e tal, né? Porque tem algumas pessoas que são assim, são proativas, né? Às vezes até demais. Então, às vezes é prudente perguntar para um colega de ministério que está no mesmo nível que você, que passa pelas mesmas lutas que você passa: querido, o que você acha da minha vida, do meu ministério, do meu trabalho na igreja? Eu tenho sido relevante? Porque essa pergunta é difícil de ser respondida por nós mesmos, né? É a mesma coisa que dizer assim: você se acha bonito? Né? É complicada essa pergunta, né? Você vai para frente do espelho e olha, e você diz: não, eu acho que sou, acho que não sou. Mas, às vezes, para a gente descobrir se a gente é bonito ou não, se a gente é relevante ou não, tem que perguntar para alguém. Tá? Porque mau hálito é um troço que só sabe o outro, né? Quem tem nunca sabe que tem mau hálito. Então, a gente precisa, às vezes, ter um feedback e dizer: meu irmão, se é o teu companheiro de ministério diaconal, né? Eu tenho atrapalhado em alguma coisa, eu tenho às vezes excedido em alguma coisa, porque isso é importante, irmãos, para corrigir. Tem gente que não está nem aí, não, você está atrapalhando, você está ajudando, não, o que interessa é eu fazer o que eu gosto, né? Eu vou dizer aos irmãos que, como diácono, muitas vezes eu fiz coisas que eu não gostava, mas coisas necessárias, que precisavam ser feitas, em apoio ao trabalho da minha igreja e da instrução pastoral que eu recebia dentro daquela igreja. A Academia Missionária de Nova Vida oferece para você o curso de capacitação missionária, um curso de 8 meses com uma grade missiológica completa que capacitará você para a obra missionária. Temos também nossas atividades extra-classe: viagem missionária, conferência missionária e evangelismo. Falar sobre a Academia Missionária para mim é falar sobre transformação. Transformação que foi adquirindo ao longo de cada aula, ministrada por cada professor, que com muita propriedade, muito conhecimento, foram transmitindo para nós a necessidade de missões, a necessidade de divulgar o Evangelho. Faço parte da turma da Academia Missionária de 2011. E fazer parte dessa turma tem sido um diferencial na minha vida, porque tem acrescentado cada dia vida em cima da minha vida. Professores comprometidos com a excelência, alunos que se tornaram amigos ao longo de cada aula, ao longo de cada experiência que fomos tendo em aulas práticas e teóricas e que fomos sendo transformados pelo poder da Palavra de Deus. Vale a pena todos os dias estar vindo para cá, toda segunda, toda quarta, fazer parte dessa turma da Academia Missionária. Faça o trabalho de missões para que Deus possa usar você como uma ferramenta em nome de Jesus. Venha fazer parte desta família. Informações: telefone operadora 21 3658 3200 ou através do nosso e-mail academiamissionaria@portalnovavida.org.br. Academia Missionária de Nova Vida, sua escola de missões.